da nossa aliança. Vamos abrir hoje nossas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 16, versículo 1. 1 Reis 16, 1. Vamos orar ao Senhor, meu Rei, meu Pai Celeste. O Senhor é exaltado, o Senhor é invocado aqui. Sei que o Senhor preparou um banquete para todos nós, pois desde já eu me assento para me alimentar, para receber, para ser instruído em primeiro lugar e depois oferecer esse banquete da tua parte, ó Adonai. E não tenho palavra para lhe agradecer o quanto o Senhor é sábio, o quanto o Senhor é profundo e o quanto o Senhor ama aquele cujo Senhor plantou nessa vinha. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Glória a Deus. Vamos lá. 1 Reis 16, 1. Pois como já tinha lhe falado, nós vamos estudar hoje a união política e religiosa. O perfeito quadro daquilo que nós iremos encontrar nessa era, no fim dos tempos no qual nós estamos. E olha que diz a palavra do Senhor. Então a palavra do Senhor contra Baasa veio a Jeú, filho de Anani. Jeú, esse Jeú, cuidado para não confundir com o rei Jeú, que irá inclusive enfrentar Jezabel mais à frente. Não, este aí é um profeta, não é rei. Rei Jeú. Então, versículo 2 diz: eu o levantei do pó e tornei líder de Israel, o meu povo. Mas você andou nos caminhos de Jeroboão e fez o meu povo pecar e provocar a minha ira por causa dos pecados deles. Por isso estou na iminência de destruir Baasa e sua família, fazendo a ela o que fiz a Jeroboão, filho de Nebate. Cães comerão os da família de Baasa que morrerem na cidade, e as aves dos céus se alimentarão dos que morrerem no campo. Os demais acontecimentos do reinado de Baasa, seus atos e suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Baasa descansou com os seus antepassados e foi sepultado em Tirza, e o seu filho Elá foi o seu sucessor. Bom, vamos lá, meus amados. Se vocês lerem o capítulo 16 na sua integridade, poderão observar uma sucessão de reis que irão surgir depois de Jeroboão. Para aqueles que não estavam conosco no sábado passado, Jeroboão era um rei de Israel, que inclusive Deus levantou e escolheu. Mas Jeroboão fez coisas abomináveis aos olhos de Deus, mesmo sendo escolhido por parte de Deus. Lembra-se que toda autoridade são instituídas pelo próprio Senhor. Isso não quer dizer que todas as autoridades instituídas pelo Senhor serão boas. Há pessoas levantadas pelo próprio Senhor, cujo o Senhor permite que ele esteja no governo, que são pessoas más, que são pessoas que roubam, que são pessoas que enganam. Mas por quê? Deus tem seus motivos dele permitir essas coisas, para corrigir uma nação. Às vezes, aliás, sempre, o povo
merece o líder que deseja procurar. Isso é uma realidade. E Jeroboão era um homem que promoveu a idolatria. Ele construiu 2 bezerros e assim diz para o povo de Israel: eis ali o vosso Deus que vos tirou do Egito. E aos olhos de Deus, você sabe que uma das coisas piores aos olhos de Deus é a idolatria. Então, a partir de agora, eu irei citar alguns reis, né, que inclusive fizeram pior do que Jeroboão. Ou seja, dentro da linhagem, da genealogia de Jeroboão, que era rei em Israel, nós vamos ver que seus filhos, seus netos, todos os reis que irão depois de Jeroboão, meu Deus, é só maldição. Só maldição. Olha só o quanto a maldição se propagou sobre Israel. Depois de Jeroboão, veio Nebate, depois veio Baasa, Elá, e diz a palavra do Senhor que Zinri assassinou Elá e tomou posse do reinado. Zinri permaneceu rei por apenas 7 dias. E sabe o que aconteceu com esse sucessor? Esse Zinri simplesmente se suicidou, incendiando a cidadela do Palácio Real, se colocou dentro e assim se matou, morrendo, né, no fogo de uma morte terrível. E depois veio quem? Onri, que o substituiu. E olha que fala no versículo 25. Onri, porém, fez o que o Senhor reprova e pecou mais do que todos os que reinaram antes dele. Então, a propagação, como se fala em português? Meu Deus. Como é, pastora? Hereditariedade. Obrigado, pastora. Espiritual foi propagada de geração em geração. E de Jeroboão a Acabe, que era o filho de Onri, só houve maldição. Só houve maldição. Então, o que temos aqui é que no versículo 25 diz: Onri, porém, fez o que o Senhor reprova e pecou mais do que todos os que reinaram antes dele. Andou nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, e no pecado que ele tinha levando Israel a cometer, e assim, com seus ídolos inúteis, provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel. E o seu filho Acabe se tornou o seu sucessor. Já estamos tratando agora de um personagem bem conhecido, o rei Acabe. O rei Acabe era filho desse Onri, que era um homem que fez coisas terríveis aos olhos do Senhor. Mas veja aí no versículo 9 o que Deus fala, o que os profetas, aquilo que foi registrado no livro dos reis fala a respeito de Acabe. No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova. Mais do que qualquer outro antes dele. E olha só, como Jeroboão fez o mal aos olhos de Deus. Como Nebate,
que era o filho de Jeroboão, fez coisas terríveis aos olhos de Deus. E vai sucessivamente esses reis que cada um fizeram pior do que Jeroboão. E aí aparece Acabe, e a palavra de Deus diz que Acabe fez o pior de todos os seus antepassados. Acabe, filho de um rei, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Edbal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. Fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Durante o seu reinado, Hiel de Betel reconstruiu Jericó. Lançou os alicerces a custo da vida do seu filho mais velho, Abirão, e instalou as suas portas à custa da vida do seu filho mais novo, Segub, de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com aquilo que a palavra do Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Num. Bom, esse pequeno trecho do versículo 34 é muito interessante porque aqui se cumpriu a profecia que Josué tinha falado. Vocês lembram quando Josué tinha conquistado Jericó e destruiu por completo Jericó, seus muros foram derrubados? Pois Josué, filho de Num, liberou uma palavra profética sobre Jericó, que todo homem que tentar reconstruir Jericó seria amaldiçoado. De que forma? Seu filho maior, ou seja, o primeiro filho, deveria morrer. E o filho menor dessa pessoa também deveria morrer. Pois tem um homem aqui chamado Hiel de Betel que decidiu reconstruir Jericó. É exatamente isso que aconteceu, porque o seu filho mais velho morreu e o seu filho mais novo também morreu. Assim como foi profetizado pela boca de Josué. Bom, amada igreja, vamos falar sobre a descendência. A descendência de Jeroboão, que trouxe para um personagem agora que nos interessa muito, que é Acabe. E Jezabel, a rainha Jezabel, a esposa do rei Acabe. E assim diz o Senhor, vocês vão reconhecer pelo quão profundo é essa afirmação dada pelo Eterno. A descendência da maldade, ela se propaga como um rastilho de pólvora, que quando aceso, faz o fogo se alastrar seguindo o seu carreador, diz o Senhor. Assim é a descendência da maldade, a descendência da impiedade. Pois esses são homens que foram desaprovados pelo Senhor por causa da sua maldade. São homens que não agradaram ao Senhor, homens que pecaram contra o Senhor, homens que violaram os preceitos do Senhor. E quantas autoridades têm desagradado o Senhor no meio religioso?
Quantas autoridades têm proclamado a adoração a outros deuses e erguido postes sagrados e afrontado a imagem do Deus Todo-Poderoso. Quantos homens e quantas mulheres têm buscado os seus próprios interesses dentro do reinado, dentro da política. Pois assim diz o Senhor nessa noite: em verdade, eu vos digo, a política corrompe a religião e a religião corrompe a política. Como a religião pode corromper a política? Como assim? Não se esquece que a religião é uma política ocultada. A religião leva consigo a marca da impiedade, da hipocrisia. A religião tem consigo a maldade. E a política? A política, ela tem consigo o dissimular, a hipocrisia, a falsidade, a mentira e o engano. Agora, a pergunta que não quer calar: casaria a política com a religião? Sim. Sabem por quê? Porque Acabe, o rei Acabe, é a representação da política e Jezabel é a representação da religião. Como Acabe pode ser a representação da política, Pastor Cris? Acabe era um político, filho, inclusive, de um político. E Jezabel era filha de um sacerdote, uma princesa sacerdotisa de Baal, que adorava outros deuses. Pois em verdade, diz o Senhor, quando a religião casa com a política, propaga-se um reinado de destruição sobre a terra, pelo qual a política está. E um reinado de destruição, de manipulação, de autoritarismo veio sobre o reinado de Acabe. Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor. E nenhum outro rei antes dele fez tanto abominação quanto Acabe. Ergueu os postes sagrados, sacrificou animais, virgens, crianças ao deus Moloque. E apresentou a Baal todas as suas oferendas e petições. E o que dizer de Jezabel? Jezabel, a princesa dos Sidônios. Uma mulher totalmente devota a Baal, uma mulher má, uma mulher ambiciosa, uma mulher dominadora, uma mulher que impõe as suas opiniões, inclusive acima do próprio rei Acabe. Pois existem muitos homens assim nos dias de hoje, dentro das congregações. Assim diz o Senhor. Fazendo o que é mal aos meus olhos, diz o Senhor. Levantando os altares de idolatria dentro da igreja evangélica, aonde esses homens são levados a se prostituir, a se vender, onde esses homens são levados pela sua própria concupiscência a cometerem
adultério e fazer tudo aquilo que eu reprovo. Mas para esses homens, para todos eles, sem exceção, tem uma Jezabel, tem uma administradora, tem uma conselheira, tem uma que está junto com eles a conduzir uma multidão para o inferno. A maldade, ela perverte os bons costumes. Ela faz com que o homem de fé venha desanimar. Faz com que a perseguição e o medo paralisem homens de Deus. A maldade traz o medo de ser atingido pela espada de Acabe. O medo de ser atingido pela flecha de Jezabel. O medo de ser lançado no poço. O medo de ser lançado num tacho de óleo quente. O medo de ser apedrejado. O medo de ser decapitado. Pois a religião inibe e traz consigo o medo. E foi exatamente isso que aconteceu nos dias de Acabe. Nos inícios, Acabe já era mas tão reprovado pelo Senhor, amados. Porque de todos os reis, diz a palavra do Senhor, Acabe fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. Ele construiu templos para Baal, para adorá-lo e incentivar inclusive todo Israel a fazer o mesmo. E Jezabel, a rainha mau, Jezabel, foi ela que criou seus próprios profetas. Jezabel sustentou os seus sacerdotes, assim como Acabe também tinha os seus conselheiros, os seus bruxos, os seus feiticeiros, os seus sacerdotes e os seus profetas. Mas escuta bem o que eu vou lhe falar nessa noite. A impiedade, ela se propaga por causa de um coração desobediente. A impiedade, ela se propaga por causa de um coração teimoso. A impiedade se propaga por causa da desonra, por causa da política e por causa da religião. Assim diz o Senhor. O governo de Acabe era um governo de políticos. Era um governo totalmente corrompido. O governo de Acabe era um governo teoricamente fraco. Acabe não tinha pulso no conselho. Era uma pessoa que com muita facilidade era mandada. Inclusive, sua esposa Jezabel o pegava à parte e o aconselhava nas decisões que deveria tomar. Assim diz o Senhor. Sua esposa o pegava à parte e dava as regras que ele deveria exercer. O governo de Acabe era um governo manipulado por uma mulher chamada Jezabel. Jezabel assumiu a responsabilidade das estratégias de guerra e estratégias militares. E ela dava a responsabilidade a todos os que pertenciam à corte do seu governo. Mas escuta bem isso. Escuta bem isso, como isso é interessante. Jezabel tinha um ponto fraco. E o ponto fraco de Jezabel era justamente a adoração aos seus deuses. Qualquer um que poderia, aliás,
assim diz o Senhor, qualquer um poderia enganar Jezabel. Basta fazer sacrifícios a Moloque e a Baal. Basta deixar ela à vontade, inclusive se acomodar. Todos aqueles que faziam a vontade de Jezabel, trazendo sacrifícios a Baal, era como uma mulher que espera suas amigas para um chá da tarde. Simplesmente se acomoda, assim como Vasti. A luxúria, o poder, o domínio. O que fazia Jezabel abaixar a sua guarda é quando alguém a agradava com oferendas aos seus deuses. Mas quando um profeta verdadeiro anunciava algo contra o governo de Acabe e contra o governo de Jezabel, Jezabel se enfurecia, assim como um cão faminto a atacar, assim diz o Senhor. Para defender o seu território, esse cão é capaz de matar e comer. Além de matar a presa, esse cão come a carne do cão adversário que invade o seu território. Assim era a rainha Jezabel contra os profetas do Deus Altíssimo. Forte, né? Vocês lembram de Obadias? O homem colocado por parte de Deus dentro do sistema de Acabe e de Jezabel? Que cuidou dos verdadeiros profetas, que os escondeu dentro de uma caverna, que os alimentou, inclusive. Lembra dele? Pois bem, Obadias, ele deu o seu melhor, escondendo 100 profetas dentro de uma caverna, alimentando-os, inclusive, sem que Jezabel desconfiasse, sem que Jezabel descobrisse. Durante tempos e tempos, Obadias os alimentou com água e com pão. Você sabia que Jezabel foi enganada dentro do seu próprio palácio? Por quem, pastor? Por Obadias. Mas foi permissão de Deus que um oleiro observasse o que acontecia dentro do palácio de Acabe, para avisar os profetas do Senhor e escondê-los da matança. Só para você saber, todo verdadeiro profeta que Jezabel encontrava o mandava matar. Assim diz o Senhor. E o que dizer do ódio que ela tinha por Elias? Pelo profeta Elias. O ódio que ela tinha por Elias era um ódio mortal. Ultrapassava todos os limites e fazia com que ela perdesse o equilíbrio. Por acaso, já observaste uma pessoa irada, nervosa, que perde o seu equilíbrio? Pois Jezabel chegava ao extremo da sua loucura e insensatez, diz o Senhor. Acabe, o rei Acabe, submetia os comandos da rainha Má. Acabe submetia aos comandos de Jezabel. Afinal, Jezabel a conquistou com suas pinturas e sua sedução. Suas palavras meigas, porém mais venenosa do que a pior serpente do deserto. Mais venenosa do que uma naja. Jezabel era uma mulher
perigosa, uma mulher devota a outros deuses. Seus rituais eram repletos de danças, toda sorte de instrumentos, músicos, bebidas e sacrifícios macabros. Jezabel precisava sempre sacrificar para ter sempre ofrendas para apresentar a deuses estrangeiros. Acabe, por sua vez, foi o pior rei que Israel já teve. Antes dele, não teve tão ruim quanto ele. O único que Acabe temia era a sua própria esposa. Mas, encantado pela sedução dela, ele se submetiu ao prazer, à luxúria e ao medo de afrontá-la. Ele tinha medo de enfrentar a sua esposa. Porque em todo momento, diz o Senhor, esse pensava, Jezabel pode assumir o meu trono. Jezabel pode ser tão poderosa que nem meus antepassados foram tão poderosos quanto ela. Ela tinha um exército em suas mãos. Os conselheiros estavam em suas mãos e os profetas da deusa Azerá e do deus Baal estavam em suas mãos. Ela dava pão e vinho, toda sorte de sustento, e esses diziam, nada nos falta. Vamos fazer com que Jezabel se agrade. Os sacerdotes de Jezabel eram homens que constantemente entravam em transe. Homens que constantemente sacrificavam animais e também crianças a Moloque. Homens que constantemente faziam suas prezes e ofereciam seus sacrifícios aos deuses e colocavam sobre postes sagrados os nomes dos deuses pelo qual a rainha Jezabel determinava. Os sacerdotes que estavam à disposição de Jezabel eram feiticeiros, curandeiros, homens preparados para os rituais, homens que tinham uma voz ativa no conselho de Acabe. Até o próprio rei se submetia aos comandos da sua própria esposa Jezabel. Pois não é assim que eu, o Senhor, falo a respeito da falsa profetisa chamada Jezabel? Assim diz o Senhor. Por que muitos toleram Jezabel? O mesmo espírito que estava dentro da rainha Jezabel atuou em outras mulheres da Bíblia, diz o Senhor. Inclusive, uma delas é Dalila. Quem conhece a história de Dalila? Quem foi Dalila? Quem foi Sansão? Assim como Jezabel, Dalila se pintava, Dalila se adornava e Dalila chamava a atenção. Dalila era encantadora, Dalila era meiga, Dalila era manipuladora e Dalila era perigosa. E o que dizer de Salomé? Salomé era sensual, Salomé era provocante, Salomé era atraente, Salomé era feiticeira e encantadora. Ela usava de feitiço com os homens com sua dança.
Assim como a serpente dança ao som do flautista, assim era Salomé ao som do diabo, as músicas de Satanás. A maldade que estava no coração da sua mãe, Herodias, era tão grande quanto a maldade das mulheres perversas que tentaram destruir homens de Deus. Mulheres egípcias, mulheres que seduziram Salomão por causa da sua riqueza e por causa do seu conhecimento. Pois em verdade, diz o Senhor, os lábios dessas mulheres são como o veneno da áspides. E o braço dessas mulheres carregam consigo a picado do escorpião. Pois o homem que se deixa embriagar pelo cálice da prostituta se deita com a rainha dos céus e com as prostitutas das trevas, com aqueles que estão no submundo. Esses demônios agem possuindo mulheres que andam pela terra em busca de qual reinado devem destruir, qual casamento devem destruir e quais homens elas conseguem puxar do altar para derrubar os seus ministérios. Pois Jezabel ainda está à espreita até os dias de hoje. E está em muitas mulheres. As feministas são um exemplo claro de Herodias, de Salomé, de Jezabel, de Semiramis. Mulheres autoritárias que governam sobre suas casas, sobre seus maridos, mulheres insubmissas, rebeldes e filhas de Belial. Pois em verdade, um Acabe é colocado no poder, porque sempre está do lado uma mulher para conduzir o crescimento do seu reinado. Um Acabe colocado no poder, porque tem apoio de todos os profetas que Jezabel contratou para defender a sua religião. Pois assim é nos dias de hoje. Homens que são ministros, pastores e apóstolos estão a ministrar nas igrejas com apoio e auxílio sempre de uma Jezabel. E a palavra do Senhor vem à igreja de Tiatira. Por que toleras a profetisa Jezabel? Pois o governo de Acabe é um governo que desagrada o Senhor. O governo de Jezabel faz com que o Senhor o abomina. Consequentemente, o Senhor se ira com o governo de Jezabel. E até os dias de hoje, eles estão a governar sobre nações, cidades e igrejas. E escuta bem o que eu vou lhe falar. Nos últimos dias, será pior. Nos últimos dias, o domínio dessa dupla será evidente. Será evidente o domínio do governo de Acabe e será evidente o domínio do governo de Jezabel. Por isso que a igreja, ela deve ser preparada. E deve entender o propósito pelo qual foram escritas as cartas às igrejas, diz o Senhor.
A igreja não pode se corromper com os erros que as igrejas primitivas já cometeram. Sejam fiéis até o fim para defender o verdadeiro Evangelho. Então, nós sendo a igreja do fim, devemos estar atentos em identificar a união entre Acabe e Jezabel. A união entre o falso profeta, representando a religião, com o anticristo, a política. Devemos nós estar atentos e não tolerar o domínio de Jezabel, que pode se manifestar de várias formas. Aprenderam hoje? Pai amado, lhe agradeço por essa palavra. Lhe agradeço por ter nos avisado, por ter nos instruído com tamanhas revelações. Guarda nosso coração de nós impressionar com toda e qualquer aproximação de Jezabel, que possa tentar de nos amedrontar ou querer que nós venhamos a fugir dela. Ao contrário, nós não iremos fugir dela. Ao contrário, nós iremos confrontá-la na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, pois há poder nesse nome. Lhe agradeço, pois bem sei que o Senhor irá ministrar muito sobre esse espírito que até os dias de hoje paira sobre esse sistema. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Terminamos para hoje. Não vou deixar de te fazer um convite para você ser parte dessa família, ser parte da UNSO. Veja aqui esse QR Code. Você pode aproximar o seu celular para acessar o cadastro e assim fazer o seu cadastro. Vocês serão cuidados, vocês serão alimentados, pois assim como Obadias, eu irei te alimentar nessa linda caverna, aonde, pode crer, há mais 7.000 que não se prostraram diante de Baal. Então faça o seu cadastro através desse QR Code e terei o prazer de ler e conhecer um pouco mais sobre sua vida, porque lhe faremos algumas perguntas. É importante responder a todas elas. Tá bom, meus amados? Terminamos para hoje. Teremos um encontro próximo sábado. Será uma grande bênção e quero te encontrar lá. Um grande abraço para todos.